Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor está lá em Romanos no capítulo 2. Nesta manhã eu quero lhe trazer à lembrança as palavras de Deus por compaixão. Eu quero lhe trazer à memória que você deve apresentar o seu corpo vivo em sacrifício ao próprio Deus, santo e agradável ao próprio Deus. Mas o que é isso, pastor? É o vosso culto racional. O que Deus quer é uma questão de inteligência do homem. Que o homem olhe para a sua própria concupiscência e estabeleça uma linhagem de comunicação com Deus, aonde o reino dos céus automaticamente começa a trazer à existência aquilo que não existe na sua vida. Em outras palavras, Deus fala que o meu povo ora e ora mal, pede mal, está pedindo e não está sabendo pedir. E o povo ainda está perecendo por falta de conhecimento. Deus, ele é eterno, ele é ontem, hoje, sempre, e ele vai sempre ter essa situação de entendimento, porque já foi estabelecido pela palavra de Deus e agora está sendo exercido pelo seu Espírito Santo na terra. Então, você não deve se conformar com este mundo, mas deve se transformar em renovação constante no vosso entendimento, para que você venha apresentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nesta terra. O que Deus quer é que você ande em entendimento das coisas espirituais. Se você entender as coisas espirituais e começar a praticar coisas espirituais diante de Deus, automaticamente o próprio Deus descerá a essa terra e sarará a sua terra e te mostrará os caminhos da salvação. Porque isso é pela graça, que é dada gratuitamente pelo Espírito Santo. Essa graça vem de Deus e não vem de vós mesmo, como convém este mundo. Não é uma coisa que o homem chega diante de Deus de qualquer jeito e vai tirando dos celeiros de Deus essas bênçãos que pertencem ao Senhor e que Ele libera como justo juiz em direção à terra. Mas convém que nós venhamos pensar até mesmo com moderação diante de Deus, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, a fé, ela é de particular interpretação. A fé sua, ela não é a minha fé. Por quê? Porque há uma diferença entre quem bebe leite e quem come alimento sólido. Há uma diferença em quem é homem de pequena fé e quem é homem de muita fé. E quem está no meio está num crescimento de fé constante. Fé tem degraus. Por quê? Porque Jesus, ao olhar para Pedro, viu ele afundando, chamou ele de homem de pequena fé. Mas quando ele olhou para o centurião, ele falou, nem Israel vi tamanha fé. Então ele fez uma diferenciação da fé. Paulo falou, com leite vos alimentei. É um tipo de alimento. Não com alimento sólido, é outro tipo de alimento. Pois assim como nós somos um corpo, mas com muitos membros, um é mão, o outro é pé, o outro é dedo, o outro é olho. Mas o cabeça de tudo isso é Cristo. Cristo é o cabeça de todos nós. Assim nós somos muitos, mas o corpo é um só, aonde Jesus Cristo rege este corpo, cada um na sua função. Nós temos funções diferentes em Cristo Jesus, mas individualmente nós somos um só. Por isso que nós dependemos um do outro, porque se nós estamos no mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, nós vamos depender da funcionalidade do outro. Há uma dependência mútua, onde a mente que está sobre esse corpo, Cristo, ele coordena todo este corpo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. De modo que nós temos diferentes dons. Às vezes eu tenho o dom de discernir, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. E você tem dom de cura, você tem dom de entendimento, você tem dom de sabedoria. Amém? Você tem o dom de discernimento. Porque os dons, ele é dado na medida em que as pessoas vão buscando a Deus. Aí a graça de Deus vai alcançando
até mesmo o dom de profecia. Mas tudo isso é dado segundo a medida da fé. A nossa fé é que nos vai diferenciando um do outro. Mas Deus, olhando de cima, Ele não faz acepção de pessoa. O ministério que está para se manifestar nesta terra é um ministério de dons, aonde Deus vai provar no mundo espiritual, não que Ele precisa provar, porque Ele não precisa provar nada para ninguém, mas o mistério a ser revelado nesses últimos tempos é um ministério de ensinar, que haja dedicação no ensino. É um ministério de profetizar e que haja dedicação na profecia e que esta também surta efeito na terra. Os dons de curas que estão vindo, ele vai também, além de curar esses males pequenos que hoje existem, dor de cabeça, dor não sei o que, dor no pé, acordei mal. Esse dom de cura, ele vai crescer e vai começar a manifestar também os dons de maravilha, onde o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir e o aleijado vai levantar. O deficiente vai ter que andar pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E todo coxo, até mesmo aquele que não tem perna, essa perna vai ter que crescer. Porque isso é dom de Deus e isso é poder de Deus. O dom de maravilha, que é um dom que tem que ser manifestado com mais presença em nosso meio, para que este evangelho do reino que Jesus pregava seja manifesto na nossa vida. O que exorta, que gosta de exortar as pessoas, isso também é um dom, mas essa pessoa também tem que fazer isso com uma certa parcimônia ou liberalidade, sem atingir, sem matar as pessoas por dentro. Aquele que preside, ou até mesmo aquele que está assentado em uma cadeira de liderança dentro de uma igreja, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ter uma certa princípio de administração e de conhecimento de toda a palavra de Deus. Porque ele tem que exercitar isso também com misericórdia, com amor, com benignidade. Então esse que preside, aí sim, esse aí tem que ter muitos dons, porque na verdade agora ele está guiando uma grande multidão à presença de Deus. O amor deste não pode ser fingido, e nem pode aborrecer, e nem pode apegai-vos ao mal, mas sim ao bem, pelo poder do nome de Jesus. Este que preside não pode ser soberbo, nem avarento e nem altivo. Esse que preside, ele não pode ser cobiçoso e nem de torpe ganância. Ele tem que amar cordialmente e fraternalmente os irmãos. Honrar a cada um conforme eles têm que ser honrados. Assim como Deus nos honra. Deus é como se ele presidisse toda a terra e os que nela existem. Então ele tem que presidir com a excelência do próprio Deus. Porque a Bíblia fala que Paulo falou, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, nós, aqui na terra, nós temos que ter a mente do próprio Cristo ao ministrar pessoas. Então, nós não podemos ser vagarosos no cuidado de Deus, mas nós temos que ser fervorosos no Espírito Santo para servir ao próprio Senhor. Nós temos que ser dedicados à sua obra. Nós não podemos ser vagarosos dia a dia, quando nós pensamos nas coisas do reino. Nós não podemos ser descuidados dia a dia quando nós pensamos nas coisas do Senhor. Nós temos que ter essa esperança. E temos que ser pacientes também, até mesmo na tribulação. Nós temos que perseverar em oração, de dia e de noite. Orar a Deus em tempo e fora de tempo, para que o Senhor venha e supra todas as nossas necessidades. Comunicando um com o outro, e repartindo entre si aquilo que Deus tem nos dado. Se Deus tem te dado o dom de revelação, e você sabe disso, e Deus tocar no seu coração para você falar com fulano, ciclano ou beltrano, você tem que ir lá e tem que fazer isso com ordem e com decência. Porque melhor é plantar o bem do que plantar
mal, porque da maneira que você planta, você também colhe. A espada, ela tem dois gumes. Primeiro ela corta no altar e depois ela corta para a igreja. Primeiro ela corta em você e depois ela corta na pessoa. Então você tem que seguir a vida cristã, até mesmo sendo honesto, hospitaleiro, abençoando até mesmo os que vos perseguem. Abençoando e não amaldiçoando. Então você tem que alegrar-se no Senhor. Você tem que ficar alegre, permanecer na presença do Senhor. Você tem até mesmo que chorar com os que choram, sorrir com os que vêm a sorrir, abraçar com os que querem te abraçar, pelo poder do nome de Jesus. Você tem que andar na excelência do Espírito Santo. Tem que falar a mesma língua nos certos ambientes. Amém? Se você entra em um determinado ambiente e você vê uma pessoa pobre, você tem que se fazer até mesmo pobre, porque a palavra do Senhor diz assim que você tem que ser sutil como as pombas e astuto como as cobras. Se você entra no meio de políticos aonde só tem corruptos, você entra lá e observa. A primeira dica que eles te der, você entra com alguma coisa da parte de Deus para ver se quebra aquela crista. Mas você também tem que fazer isso em certos ambientes e você fazer isso de uma maneira tranquila, sem trazer grandes alardes, acomodando-se em cada ambiente desse com humildade. Não sejais sábios, irmãos, aos vossos próprios olhos. Você tem que ter a sabedoria de Deus, saber se comportar, seja em qual for o ambiente. Jesus, ao estar assentado ali com os publicanos, com os cobradores de impostos, pessoas passaram de longe e falaram assim: olha lá, ele come e bebe com os publicanos. Isso é acusação de quem não está entendendo quem está sentado à mesa. Quem está sentado à mesa, meus amados, pelo poder do nome de Jesus, sabe o porquê que está sentado naquela mesa. Então nós não podemos julgar nada antes do tempo. Quando você for passando por certo ambiente e você ver um irmão conversando com uma determinada pessoa que não é do seio do seu conhecimento, cuidado com o juízo que você faz, porque você não chegou próximo o suficiente para saber o que está sendo tratado naquele ambiente, naquela mesa ou até mesmo naquela conversa. Nós temos que ser inteligentes. Ninguém toma mal por mal. Nós temos que procurar as coisas honestas perante a todos os homens, com bons comportamentos cristão na presença do Senhor. Por que eu falo tudo isso? Porque isso te ajuda a andar na bênção do Senhor. Porque o que Deus quer que um homem, num homem, para que ele ande na bênção? Ele quer os princípios da retidão. Íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviando do mal. A partir do momento que você está nessa condição, as bênçãos do Senhor começam a te alcançar. Então Paulo fala: subjugue-se o homem a si mesmo. Então, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando você estiver com outras pessoas, tem que ter paz, amado. Tem que ter tranquilidade para conversar determinados assuntos. Se é negócio, se é dívida, mas faça isso com ordem e decência e com firmeza no falar, pelo poder do nome de Jesus. Portanto, o teu inimigo tiver fome e você vê ele com fome, dá o que comer para ele. Dá o que comer. Eu lembro de uma palavra que está lá no livro de 2 Reis, onde o profeta Eliseu estava sendo procurado pelo rei da Assíria, porque ele revelava os sonhos e as artimanhas do rei da Assíria. E o rei da Assíria mandou buscá-lo em Samaria. E quando ele chegou para pegar Eliseu, Geazim ficou com medo. E o profeta Eliseu falou: abre os olhos do moço para que ele possa ver, Senhor, quem está conosco. É mais forte do que todo aquele que está aqui. E os olhos de Geazim foi abertos e Geazim viu anjos e carruagens de fogo ali em volta do exército da Assíria. O profeta Eliseu chegou lá no capitão da Assíria e falou assim: quem procuras? Ele é Eliseu. Ele falou assim: não, vem comigo que eu vou te mostrar a hora. O próprio Eliseu falando: vem comigo, sabedoria. E aí ele levou aquele pequeno exército da Assíria lá no meio do exército de Israel, que também estava acampado próximo. E quando esse povo entrou no meio do exército da Assíria, os seus olhos foram abertos, porque eles estavam meio que anuviados, e ali o povo de Israel queria matar aquele pequeno exército da Assíria. E Eliseu falou assim: não, dá o que comer para ele.
dá o que comer e manda de volta à sua casa. Então, se o seu inimigo tiver sede, dá o que comer, dá o que beber. Porque fazendo isso, você amontoará até mesmo brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele vai começar a refletir: poxa, eu sou contra ele e ele me deu comida, ele me deu bebida. Nossa, essa pessoa não é tão ruim assim, eu não tenho que ser inimigo desta pessoa. E aí você começa a construir elos de amizade. E aonde havia maldição, começa a haver bênçãos do Senhor. Porque aquela pessoa, ela não vai te tratar com aquele mesmo olhar antigo. Não deixe de se vencer pelo mal. Não seja uma pessoa má de coração. Vença o mal com o bem. Plante amor para que colha amor. Pelo poder do nome de Jesus. Meus amados, eu agradeço por esta palavra neste dia. Deus, ele é fiel, amém? Eu creio num Deus que vive e reina. Eu creio num Deus que ele pode me dar uma boa notícia logo pela manhã. Eu creio num Deus que a palavra já diz: o choro dura a noite, a alegria pode vir ao amanhecer. Cada manhã, quando eu acordo na esperança que Deus vai fazer algo violento na minha vida. E assim eu vou vivendo de fé em fé até ser dia perfeito, pelo poder do nome de Jesus, porque o nosso Redentor, ele vive. Ele vive e reina sobre as nossas cabeças. Então, mantenha-se diante do Senhor pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. Aleluia. Meu nome é pastor Arcélio Santos, evangelista e conferencista, pregador da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu telefone é 61 9612 8776. Aleluia.